A gente tem vivido tempos diferentes. Nós não estamos acostumados com o que estamos a experimentar neste tempo. Essa é a verdade. E aí ficam algumas perguntas, pairam algumas perguntas no ar, né? Como ser igreja neste tempo? Como nos comportarmos como igreja nesse tempo? E foi nessa reflexão que eu pude preparar esta mensagem hoje. Eu fico muito grato a Deus porque ao longo desta semana eu pude ver muitas atitudes da segunda igreja e também de outros irmãos de muitas igrejas, justamente na contramão daquilo que seria uma tendência natural. Esse espalhar, esse isolamento poderia causar uma postura, uma atitude de, ao invés de permanecermos numa posição estratégica de levarmos o conforto, o consolo, o socorro a este mundo, às pessoas que estão à nossa volta, nós poderíamos, ao invés de estarmos na ofensiva, ficarmos na defensiva. Mas eu quero de antemão dizer que foi algo tremendo e maravilhoso o que aconteceu, o mover de Deus na vida da igreja na segunda-feira, quando aqui em Manaus nós tivemos uma chuva muito forte durante toda a madrugada, de domingo para segunda, e então vimos famílias da igreja e famílias também vizinhas da igreja, de uma de nossas congregações aqui em Manaus, passando por muitas dificuldades por conta da cheia. O Igarapé, que nós chamamos aqui de Igarapé, que é um pequeno rio, riacho, transbordou e então vimos várias famílias passando por muita dificuldade mesmo. E foi tão gostoso, irmãos, vermos a maneira como a igreja do Senhor, ela se posicionou, ela prontamente se colocou nessa posição de ofensiva para auxiliar o próximo. A Segunda Igreja Batista de Manaus tem recebido de Deus algumas palavras já há algum tempo, num direcionamento bem específico, de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo e de fazer discípulos. E então fica pairando em nossa mente isso que Deus falou ao nosso coração neste tempo, e fica o desafio de como corresponder a estas palavras, a esta verdade, a isso que Deus falou ao nosso coração, neste tempo onde nós estamos isolados, numa atitude de prevenção à nossa saúde, uma atitude de prevenção à saúde da nossa sociedade, enfim, colaborando com toda o governo da nossa cidade, do nosso país, numa tentativa de conter a expansão dessa enfermidade que tem assolado o mundo. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a gente sabe que o isolamento, ele não é impedimento para a igreja de Cristo Jesus. A igreja do Senhor, ela ultrapassa as paredes, ela ultrapassa os limites de um prédio, ela ultrapassa os limites das paredes de uma casa. Nós estamos espalhados e eu penso que isso é uma atitude estratégica do Senhor para esse tempo. Deus quer nos ensinar algo muito importante. Mas nós precisamos trazer à memória a nossa tarefa neste tempo. Nós precisamos trazer à memória aquilo que o Senhor propõe para nós, para este momento que estamos vivendo. Eu gostaria que você pudesse abrir um texto que é muito conhecido, porque foi um texto usado durante um bom tempo, durante uma campanha que tivemos em meio ao povo batista. Mas eu queria recordar este texto e parafrasear esse texto nesta manhã como uma forma de refletirmos mais uma vez dentro deste novo cenário que estamos experimentando. O texto que estou me referindo é Isaías 62, o verso de número
primeiro. Nós vamos apenas nos debruçar neste verso e vamos tentar extrair dele lições preciosas para a nossa vida nesta manhã. Isaías 62, o verso primeiro. Eu vou estar lendo para os irmãos aqui na versão do século 21. Então acompanhe comigo a leitura, mas mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa estar interagindo comigo neste momento. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 62, o verso 1. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e a sua salvação como uma tocha acesa. Esse texto é preciosíssimo, é um texto maravilhoso que traz para nós, neste tempo, um ar de esperança a partir da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui as palavras de um profeta, de um servo de Deus, de um homem de Deus, de alguém que atendeu um chamado, uma convocação para levar uma palavra, para anunciar os propósitos de Deus para o povo. E nesse contexto onde o profeta Isaías diz estas palavras, este é um contexto de transformação, é um contexto de mudança, é um contexto de um novo nome para Sião, e Sião para Jerusalém. Então isso denota mudança, transformação. E isso está revelado a nós logo no primeiro capítulo, capítulo 1, o verso 25 e verso 20, até o verso 27, diz assim, do mesmo livro, Isaías, capítulo 1, verso 25, 26 e 27, diz assim, voltarei a minha mão contra ti, purificarei a tua escória com potassa e tirarei toda a tua impureza e te restituirei os teus juízes como antes e os teus conselheiros como no princípio. Então serás chamada cidade de justiça, cidade de fiel. Sião será resgatada pela justiça e os seus convertidos pela retidão. O povo de Sião estava na expectativa do cumprimento desta promessa. E Isaías, um servo de Deus, neste momento, fala estas palavras com muita empolgação no seu coração, com muito ânimo, com muita vibração, porque ele então recebe do Senhor que era chegado o tempo de mudança, o tempo de transformação daquela realidade, ou seja, o cumprimento desta promessa de Deus para com o povo. E, amados irmãos, eu não tenho dúvidas, eu não tenho sombra de dúvidas de que este é um tempo, uma grande oportunidade para mudarmos situações em nossas vidas. Mas a pergunta que fica para nós nesta manhã é como? Porque nós aprendemos a ser de uma determinada forma. O que nos moverá para esta cooperação com Deus, de transformação, de mudança? Como nós podemos nos enquadrar e nos encaixar na mesma condição que estava o profeta Isaías naquele contexto ali? De estarmos também com muita alegria, com muita vibração, anunciando esta verdade ao povo que está ao nosso redor, sofrendo, um povo sem esperança, um povo que não sabe do dia de amanhã, um povo que não está entendendo bem o que está acontecendo. Como nós podemos fazer isso? Irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós aprendemos algumas coisas preciosas. Algumas lições que o próprio profeta Isaías nos deixa como parâmetro para nós, como servos hoje, adotarmos para alcançarmos também este mesmo resultado, a transformação, a mudança do contexto onde nós estamos vivendo, a mudança da sociedade onde estamos inseridos, a mudança da nossa cidade, a mudança
do nosso país, a mudança neste mundo. E então eu pergunto para o próprio texto: qual foi a atitude de Isaías diante da situação em que seu povo estava vivendo? Qual foi a atitude de Isaías? O texto diz: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Por amor de Sião, eu não irei me calar. Amados irmãos, quando eu penso nesta palavra, eu lembro-me que há um mandato do Senhor para nós. Ele diz: indo, vivendo a vida, pregue a palavra, pregue o evangelho de Cristo Jesus. E nós estamos tendo uma grande oportunidade de pregar a palavra, pois o mundo está sensível à palavra do Senhor. O mundo está à espera de um pronunciamento de esperança. As pessoas que estão à nossa volta estão à espera de uma palavra que lhes traga paz, que lhes traga uma visão de mudança, de transformação diante do caos em que o mundo está vivendo, que a nossa sociedade está vivendo por conta de tudo que está acontecendo. Nós somos portadores desta mensagem preciosa. Eu tenho olhado muito as redes sociais e, na realidade, de vez em quando eu dou uma desacelerada, porque eu tenho visto a propagação de muitas notícias, de muitas palavras, o anúncio de muitas informações. Mas a maioria delas não tem trazido esperança para o povo. Nós temos divulgado muita informação que tem levado desespero e não esperança para o povo. E é esse o nosso desafio. Qual foi a atitude de Isaías diante da situação do povo naquele momento? Um povo que precisava de transformação, um povo que precisava de mudança. A atitude, diz o texto, foi não se calar. Irmãos, se tivermos diante de nós a oportunidade de compartilharmos informações que vão gerar desesperança, preocupação, e tivermos diante de nós e temos informações preciosas da palavra para serem compartilhadas pela internet, pelas redes sociais, vamos escolher compartilhar a palavra do Senhor. Não se cale diante desta grande oportunidade, desse grande desafio que está sendo nos dado. Como igreja, precisamos ser propagadores da mensagem de esperança para um povo que está à espera de mudança, de transformação. E esta mudança vem do Senhor. Esta transformação vem do Senhor. E esta era a mensagem que Isaías estava trazendo para o povo naquele momento, dizendo: não me calarei. Não vou me calar diante do que eu sei, diante daquilo que Deus tem revelado a mim, daquilo que eu tenho experimentado na minha vida. Eu não vou me calar, eu vou anunciar e eu vou levar esta mensagem para as pessoas que estão à minha volta. Esse é um tempo de nós ocuparmos a nossa mente com as coisas que vêm do alto, para mantermos a nossa mente saudável, focarmos na nossa tarefa, na nossa missão, de levarmos esperança a este povo que tanto necessita. Então o texto diz: não me calarei. O profeta Isaías teve uma atitude de não se calar, e eu quero convidar você, meu querido irmão, a não se calar neste tempo. Essa não é uma tarefa de missionários, pastores, líderes, é uma tarefa dada para todos os servos do Senhor. Ele não podia, o profeta Isaías, ele não podia manter-se quieto por ser divinamente inspirado e estar entusiasmado pela ação do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós para levar esperança às pessoas que necessitam. Nós temos este Espírito em nós. O Espírito do Senhor está em nós. E esse Espírito diz, nos foi dado, ele diz para nós estarmos levando esta mensagem. Mas recebereis o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas
a todas as nações. É isso que a palavra nos ensina. Então, a primeira verdade que eu aprendo hoje é que este mundo que nós estamos vivendo hoje necessita de mudança, de transformação. E o que nós podemos oferecer é uma mensagem eficaz, uma mensagem divina, uma mensagem entusiasmada, vinda do próprio Deus para a transformação de todos aqueles que estão à nossa volta. Portanto, temos uma atitude nobre como igreja, uma atitude visionária como igreja, de quem realmente crê que Deus pode transformar toda esta situação a partir da sua palavra sendo pregada, a partir de um acolhimento, não só de abraços, de aperto de mão e de sorriso no rosto, mas um acolhimento de palavras que de fato transformam vidas, palavras que são o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar toda e qualquer situação. Que possamos ser propagadores desta mensagem. Não vamos nos calar diante de tamanha oportunidade de pregar o Evangelho do nosso Deus. A segunda coisa que, olhando para esse texto, eu entendo e aprendo é que o profeta Isaías teve essa postura. Ele não se calou. Teve essa atitude. E qual foi a postura diante dessa oportunidade dele? Ele não ficou acomodado. Ele diz: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei. Amados irmãos, muitos pais têm enfrentado um dilema neste momento com as suas famílias. Porque recebem os seus filhos que estão fora da escola e é muito difícil para eles pensarem que não estão de férias. E querem descansar, querem brincar, querem fazer tantas outras coisas. Mas a verdade é que este não é o tempo onde nós estamos tirando férias. Nós estamos tirando férias do trabalho, nós não estamos tirando férias da nossa vida como igreja, como povo. Podemos descansar diante da missão que temos, da tarefa que temos. A postura da igreja é de trabalho. A postura da igreja é de seguir avante, seguir marchando adiante, mesmo estando limitada, entre aspas, pelo isolamento. Nós precisamos continuar nesta empreitada. Há uma tradução deste texto que está lá no Targum. E o que é o Targum? A Bíblia, ela trabalha com 3 idiomas diferentes, 3 linguagens diferentes. O hebraico, o grego e o aramaico. E o Targum, na realidade, o povo falava o aramaico no dia a dia. Mas todas as ações religiosas, ou seja, todos os cultos, eles eram feitos em hebraico. O culto judeu, ele era feito em hebraico. Então era feita uma espécie de uma tradução simultânea de tudo aquilo, das palavras, porque na verdade o povo havia perdido um pouco desse contato de alguns termos hebraicos por causa do dia a dia. É mais ou menos, para nós entendermos melhor, era mais ou menos como algum tempo atrás, as missas elas eram realizadas em latim. E o povo falava a sua linguagem no dia a dia. Então era necessário haver uma tradução e uma explicação dos termos em latim que eram utilizados para que houvesse uma compreensão do que estava sendo praticado naquele momento. Então também havia isso nesse contexto. E o Targum, ele é nada mais, nada menos do que esta tradução, essa explicação do texto em hebraico para o aramaico. Então não era feita uma tradução direta, você traduzia e explicava o significado do grego para o aramaico. Então, lá no Targum, esse parênteses aqui, o texto diz assim: trabalharei a salvação por Jerusalém. Não descansarei, ou seja, eu estarei em constante ação trabalhando pela salvação de Jerusalém. Não é tempo de descansar, é tempo de trabalhar. E trabalhar como nunca antes nós trabalhamos.
trabalhar intensamente. Muitas pessoas estão trabalhando home office. É tempo de trabalharmos home office, de casa, de nossas casas, trabalharmos pela salvação do povo. E quando eu penso em Jerusalém, não há como não reportar a minha mente para o que foi dito lá em Atos 1:8, quando nós já citamos aqui: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sermos testemunhas, trabalharmos pela salvação do nosso povo, da nossa gente, da nossa cidade, mas não somente da nossa cidade de Manaus, não somente do Amazonas, não somente do Brasil, mas do mundo. E hoje temos uma grande oportunidade de levarmos o nosso testemunho ao mundo inteiro pelas redes sociais. É tempo de trabalharmos incessantemente, levando a esperança de Jesus por meio das ferramentas que nós temos hoje em nossas mãos como igreja. É tempo de deixarmos de falar coisas que não estão acrescentando. Deixarmos também de, talvez, apontar para algumas direções que não atendem plenamente à necessidade do povo, dando talvez algumas orientações vindas não da palavra, orientações boas, sim, com o seu fundo de contribuição, sim, para alguns aspectos que estamos enfrentando no nosso dia a dia, aspectos emocionais, aspectos, enfim, de adaptação, mas nós não podemos recuar diante da nossa missão de propagar o Evangelho, a palavra do Senhor. Precisamos orar. As pessoas, o mundo precisa saber que a igreja está orando pela transformação desta situação, pela transformação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo inteiro. Testemunharmos, irmãos, trabalharmos por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isso que nós podemos fazer mesmo estando isolados, mesmo estando em isolamento preventivo por conta do que está acontecendo à nossa volta neste tempo. Mas como igreja, nós podemos dar uma grande contribuição para a sociedade, podemos dar uma grande contribuição de esperança e, por que não dizer, de transformação para esse tempo. Então, qual foi a atitude do profeta Isaías? Ele não se calou. Segunda coisa, qual foi a postura do profeta Isaías? Ele não deixou de trabalhar, ele não descansou diante de uma grande oportunidade. Nós precisamos refletir sobre isso. E a terceira coisa que eu aprendo com esse texto, fazendo uma pergunta, era: por que será que Isaías estava fazendo isso? Não se calando, não descansando, talvez diante de tantas decepções que ele já havia tido com o seu povo. Nós vemos logo no início do capítulo 1, ele questionando com Deus a postura, o afastamento do povo de Sião, o povo de Deus, do próprio Deus. Talvez muitos estejam adotando uma postura hoje, talvez de desânimo com a situação caótica em que está a sociedade, o mundo como um todo. Isaías também passou por essa experiência. Mas a questão, irmãos, é: o que nos move? Nós seremos movidos pelas circunstâncias, nós seremos movidos pelos nossos sentimentos de talvez indignação com o que nós estamos vendo diante da sociedade. O que nos move como igreja? O que me move como igreja? O que moveu o profeta Isaías, diz o texto, foi o amor. O texto diz: por amor do meu povo, eu não vou me calar. Por amor da minha gente, de gente como a gente, eu não vou descansar. O que nos move e o que nos tira, faz-nos passar as paredes do isolamento é o amor que precisa estar abundante em cada um de nós para, transbordando, alcançar as vidas que estão precisando hoje de esperança e de uma palavra de transformação. É o amor que nos move, é o amor que nos desloca, e a igreja do Senhor neste tempo, ela precisa ser identificada e reconhecida como amor. Uma igreja
que é vista não como paredes, não como prédio, mas uma igreja que é identificada como o amor. Exemplo, numa abordagem como essa de segunda-feira passada, as pessoas olharem e verem: esta é a igreja do Senhor Jesus. Ver pessoas que deveriam estar em isolamento, deveriam estar pensando em si próprios, deveriam estar pensando talvez no contexto da sua família, não se expondo, mas estarem ali movidas pelo amor, levando esperança, levando salvação, mudança de cenário. É isso que nos é proposto neste tempo. A atitude que devemos ter, que é de não nos calarmos, precisa ser produto do amor que há em nós. A atitude e a postura que devemos ter em não descansarmos diante de tamanha oportunidade precisa ser resultado do amor que nos move na direção de pessoas. Isaías, ele entendia esse amor, porque ele experimentou esse amor. Augustinho de Hipona diz o seguinte: Deus ama tanto a cada um de nós como se não existisse ninguém mais para dedicar o seu amor. Este Deus, ele ama tão intensamente cada um de nós, que é como se ninguém mais existisse. E todo o seu amor fosse canalizado a nós. Foi este o amor que contagiou a vida do servo de Deus. Foi este amor que moveu Isaías para, empolgado, inspirado, entusiasmado pelo Espírito do Senhor, deixar de olhar a circunstância em que o povo estava vivendo, deixar de olhar o caos em que o povo estava inserido, mas lembrar-se da esperança que Deus havia dado por meio de sua promessa. Uma promessa de transformação, de mudança de cenário. E então, ali, inspirado, o profeta dirige-se ao povo, trazendo esta palavra. Uma palavra de amor. Uma palavra que, ao olharmos o contexto, vemos que gerou transformação na vida de Sião. Sião, então, tem o seu nome mudado para Jerusalém. Mas a pergunta para nós é: mas até quando, pastor Alexandre? Até quando nós vamos estar falando e falando e falando? Eu já falei para o meu vizinho, eu já falei para os meus filhos, eu já falei para os meus parentes, eu já falei para a minha cidade, eu já preguei, eu já uso as minhas redes sociais, já coloquei, eu já estou cansado de tanto falar, de tanto poder anunciar isso. Eu estou acostumado a fazer isso, porém eu estou cansado. Isaías também nos dá uma lição preciosa com relação a isso. Até quando nós precisamos anunciar esta esperança? Até quando nós precisamos manter essa postura de permanecermos na ofensiva? Até quando nós precisamos manter essa atitude de não nos calarmos diante das oportunidades que nos são trazidas? O texto também diz. O texto diz de maneira muito clara. Ele diz assim: até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol e a sua salvação como uma tocha acesa. Enquanto houver uma pessoa que precise, enquanto tivermos uma única pessoa que precise de transformação, enquanto houver um manauara necessitando de transformação de vida, enquanto houver um amazonense precisando de transformação de vida, enquanto houver um brasileiro precisando de transformação de vida, enquanto houver uma pessoa sequer na humanidade precisando conhecer a esperança que vem do Senhor Jesus para transformar a sua realidade de vida, nós não podemos nos calar e não podemos descansar como igreja viva do Senhor. Então, irmãos, o convite para nós nesta manhã é: vamos pensar nossa missão? Vamos encher mais a nossa mente com as coisas que vêm do alto? Vamos deixar um pouquinho de lado todas as notícias que talvez tenham trazido preocupação, tristeza
para muitos de nós, ansiedade para muitos de nós. E vamos transformar ou permitir que Deus transforme o mal que nos alcançou em bem para as pessoas que estão à nossa volta? Que tal, neste tempo de isolamento, sermos movidos pelo amor? Que tal, neste tempo de isolamento, declararmos e proclamarmos esperança ao mundo? Que tal trabalharmos home office pelo reino de Deus, cumprindo com os propósitos de Deus e enchendo o mundo de vida, de esperança e de paz que só se alcança por meio de Cristo Jesus? Nós somos os portadores desta mensagem. O Senhor Jesus falou: a quem enviarei e quem há de ir? Talvez esta seja a pergunta que paire nesse tempo. A quem enviarei caos? Quem serão aqueles que serão porta-vozes de esperança, de uma mensagem motivada pelo amor a um mundo que está vivendo um caos de desesperança? A igreja do Senhor, eu, você, todos nós, somos estes que podemos cumprir com esta tarefa. Então, nesse momento, fale com Deus e disponibilize o seu tempo, a sua mente, o seu coração e permita-se ser movido ainda mais por este amor na direção de pessoas que precisam tanto de Cristo Jesus. E você, eu, todos nós temos uma mensagem rica de mudança para toda essa gente. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui mais uma vez refletindo na tua palavra e quão preciosa é a tua palavra. Pai, nós estamos vivendo dias difíceis, mas não queremos estar focados na dificuldade dos dias que estamos vivendo e muito menos nos dias que virão. Porque se assim fizermos, nos restará tão somente o sufocar da ansiedade. Mas queremos, ó Deus, que temos no Senhor, permitir que o Senhor esta situação, transforme o mal que nos alcançou em bem para todos à nossa volta. Transforme este mal que nos alcançou em uma grande oportunidade de levarmos a mensagem do Senhor. E que nós não recuemos diante do que estamos vivendo hoje, mas possamos continuar avançando, tendo a atitude do profeta Isaías, deste servo do Senhor, de não se calar, tendo a postura do profeta Isaías, de não descansar, mas trabalhar até que haja transformação de cenário, de fazermos isso não por um pouco de tempo, mas até que de fato haja salvação em meio ao nosso povo, à nossa gente, em meio a este mundo. Que sejamos movidos, ó Deus, pelo teu grande amor que nos alcançou. Que este amor que está em nós, por meio de Cristo Jesus, seja o que nos moverá para fora de nossas casas, não saindo do isolamento, mas por meio das ferramentas que hoje temos, para poder levar ao mundo uma mensagem de esperança. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã de domingo, pela tua igreja reunida nas casas, adorando e exaltando ao Senhor. Não somente a Segunda Igreja Batista de Manaus, mas a comunidade Somos e tantas outras igrejas que estão hoje, neste tempo, louvando e exaltando o nome do Senhor através de suas casas. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, Deus, de ter esperança em Cristo Jesus. Fale ao nosso coração. Que esta mensagem fique cravada na nossa mente e que ao longo desta semana que está se iniciando, possamos pô-la em prática em todo momento que tomarmos o celular nas mãos, entrarmos no computador, gravarmos um áudio, proclamar
a transformação que há em Cristo Jesus. Receba, Senhor, o meu louvor, receba a nossa adoração, o nosso culto nesta manhã. É a oração que fazemos. Amém.